É isso aí, galera. Deixei de acreditar em Deus com menos de um ano, batizado na igreja evangélica. E como em alguns vídeos, principalmente no TikTok, no Instagram, em que eu mencionei ou falei com esse tipo de linguagem, acho interessante trazer esse tópico que será o primeiro e o único sobre a minha descrença, tá? Não tenho a intenção de ficar falando sobre o assunto, não tenho a intenção de, sei lá, virar um ativista da descrença em Deus. Pra mim é uma coisa que realmente não significa muita coisa, tá? Mas como eu sei que existem pessoas que me conhecem, o eu anterior, e aí eu meio que não me posicionei, principalmente aqui no meu canal, sobre isso, acho plausível, tá? Eu quero deixar claro uma coisa e preciso que vocês prestem atenção aqui em mim. Eu não tenho a intenção de ofender ninguém, embora eu saiba que algumas pessoas se sentirão ofendidas da mesma forma. Outro ponto, você não é moralmente melhor do que ninguém porque você acredita em Deus. E você também não é moralmente melhor do que ninguém porque você não acredita em Deus. Como um grande filósofo chamado Leandro Carnal diz, há idiotas crentes e há idiotas ateus. Tudo bem? Na minha infância, o meu pai e a minha mãe se separaram muito cedo. Embora eles acreditassem como eu nasci num país em que, acho que, se eu não me engano, 85% da população brasileira acredita em alguma vertente do cristianismo, comigo não foi diferente. Quando meu pai se separou e ele ficou com a minha ex-madrasta, e eu não sei ao exato se ela já era convertida, eu era pequeno, ou se ela se converteu depois. Sinceramente, eu não sei, tá? Eu tenho poucas lembranças do meu pai na igreja, embora ele sempre acreditou em Deus. Eles sempre brigavam por conta da igreja, e aí eu não sei se era, sei lá, ciúme, sinceramente eu não sei, mas eu sei que eles tinham bastante briga e que o motivo era a igreja, tá? Então ele quase nunca ia pra igreja, ela obrigava eu e minha irmã a ir pra igreja, isso quando ela não estava afastada por, sei lá, coisa da vida dela. E aí quando eu tinha 14 anos, eu fui morar com a minha tia, que morava bem perto da minha avó. Eu morava com a minha avó, não sei, um ano antes de meu pai, como ele estava sem condição de cuidar de mim, trabalhava bastante, ele foi, me deixou na minha avó acho que por um ano, depois ele pegou de volta. E aí quando eu fui morar com a minha tia de novo, depois quando eu fiz 14 anos, a minha avó, ela sempre foi muito crente, e a minha tia se converteu quando eu era novo, então também não... Eu lembro de uma parte muito pequena da época que a minha tia não era da igreja. O marido da minha tia, que eu considero hoje o meu tio, ele também se converteu nessa época aí, né? E aí eu lembro que quando eu tava morando com eles uma vez, eu tava vendo Lúcifer, e ele me proibiu de ver Lúcifer porque pra ele era uma série do diabo. Mas é meio louco porque ele assistia Supernatural, aquela série sobrenatural, que tem um monte de demônio no meio da série. E isso ficou meio que marcado na minha cabeça, né? Não por conta dele ver uma série e me proibir de ver outra, mas por conta desse estigma de só porque a série tem o cara que tem o nome de Lúcifer, obrigatoriamente essa série é do diabo. E aí beleza, isso ficou na minha cabeça, né? Então essa crença em um vetor de criador do mundo, o Deus de Abraão, sempre esteve me rodeando. Então eu fui educado com essa crença. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que não acreditava em Deus, tá? Até os meus 22 anos eu nunca tinha conhecido nenhum ateu na minha vida. Meio louco isso, né? E aí em 2021, depois da morte do meu irmão, que na verdade é o meu primo, tá? Que era o filho da minha tia com esse meu tio. Depois da morte dele, que me abalou bastante, depois do término de um relacionamento de quase 4 anos, eu comecei a ir à igreja, lá em 2021, depois da pandemia, finalzinho, né, da pandemia. E aí eu fiz a primeira aceitação, né, a parada de aceitar Jesus, mas não durou muito tempo não, fiquei muito pouco tempo lá e saí e continuei vivendo a minha vida.
E aí eu achava muito louco essa questão de um amigo meu ser ateu, eu achava muito radical. Falava, cara, esse cara vai queimar no inferno, ele não tem noção do que ele tá falando, ele é muito louco, o que esse cara tá falando? É muito louco, porque quando a gente acredita muito em um vetor e a gente encontra uma pessoa... Bom, quando todo mundo acredita nesse vetor, e aí você vê uma pessoa que não acredita, como muita gente acredita nisso e a gente acha que é o certo, quando a gente vê uma pessoa que não acredita, a gente fica assustado de uma maneira muito, muito grande. E eu lembro que eu fiquei muito assustado. E olha que eu nem frequentava a igreja nem nada. E a gente meio que deixava esse assunto pra lá, né? Porque ele tinha os argumentos dele, já tinha uns argumentozinhos, principalmente o problema do mal, né? Pra quem vira ateu no começo, o problema do mal é o principal, que é se Deus existe, por que existe tanta coisa ruim no mundo, tá? E aí um tempo depois, eu namorei uma menina que não acreditava, e aí a gente não debatia sobre o assunto. Quando eu entrava um pouquinho no assunto, ela já falava também que não acreditava, e eu só não acredito, não tenho porquê, ela só não acreditava. E aí, por coisas, sei lá, da minha cabeça, eu achava que ela tava me afastando de Deus, né? E eu nem ia pra igreja, olha que louco, né? E aí depois eu viajei pra cá, vim morar na Europa, vim morar em Portugal. E aí eu fui trabalhar num restaurante e lá eu conheci mais 3 pessoas que não acreditavam em Deus. E eu lembro do questionamento do problema do mal entre 2 dessas pessoas, né? Eles ficavam falando, cara, não faz sentido a existência de um Deus muito bom que permite todas essas atrocidades acontecerem no mundo. E eu não sabia o porquê, e eu também não sabia contra-argumentar com isso. A única coisa que eu pensava era que, cara, tem algo melhor aí pra vir, que era o céu, né? Tem algo melhor pra gente, bom, pra quem acredita em Deus, e essas pessoas que morreram, principalmente criança que morre, essas crianças que sofrem as maldades do mundo, eu achava que elas sofrerem essa maldade aqui, elas iam automaticamente para um lugar melhor. Então meio que compensava. Isso era na minha cabeça, tá? Sem argumento nenhum. E aí depois, eu com 2 trabalhos, eu estava trabalhando no restaurante, estava trabalhando à noite também, dormindo muito pouco, treinando muito. E eu tava com as emoções muito elevadas, né? Por várias questões, obviamente, né? Eu comecei a ver pregação, isso já no começo do ano passado, no começo de 2025. Eu tô tentando contar a história rápido, porque a parte principal é a parte da descrença, então preciso chegar lá mais rápido. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei lá no Novo Testamento mesmo, no livro de Mateus, e eu lembro que eu comecei a ir pra igreja. Antes eu tava vendo algumas pregações e ficava muito emocionado com as pregações, né? Porque quando você tá cansado, sei lá, trabalhando muito, a vida demorando pra acontecer pra você, ou enfim, por vários fatores, né? Você sente que não tá dando certo. Quando você escuta que tem alguém cuidando de tudo e que no final as coisas vão dar certo sim pra você porque você é amado, tu se sente confortável, principalmente quando você tá em momentos que não tem ninguém perto de você, você socialmente fica mais isolado, talvez por personalidade. Eu, principalmente, a cada dia que passa, eu vejo que eu não sou aquele cara que vou ter muitos amigos, terei poucos amigos, e sou feliz assim, né? Mas isso requer um autoconhecimento que eu não tinha antes. Então eu comecei a ir pra igreja, comecei a frequentar grupo de oração, aqueles grupos... Como eu tava na igreja evangélica, que era a Lagoinha, lá tem o GC, que era o grupo de crescimento. E aí lá tem... você é muito aceito, você conta um pouco da sua história, as pessoas, elas aprovam aquilo que você está falando, então de certa forma socialmente isso faz muito bem, principalmente para pessoas que não têm muito contato social, que era o meu caso em relação à amizade, ok? Continuava lendo a Bíblia, continuava frequentando ali a igreja, né? Nesse mesmo meio tempo, eu seguia coaches da internet, esses mesmos coaches que
falavam igual o pastor, e todos eles falavam a mesma coisa, tinha os mesmos bordões, e todos eles pregavam essa questão do cristianismo, de que você, família, todo esse discurso que a gente já conhece, tá? E aí, né, aceitei Jesus de novo dentro da igreja e comecei a frequentar, e tava indo em grupo da igreja, e aí comecei com celibato, que é você ficar sem contato sexual, sem se encostar, né? E comecei a diminuir cada vez mais a minha sexualidade por conta de coisas que estão escritas na Bíblia. Eu sempre senti que eu estava querendo sentir alguma coisa, pelo menos na maioria das vezes dentro da igreja, e eu não sentia de verdade. Eu não sei explicar o porquê, tá? Óbvio que é uma elevação de emoções gigantescas devido a som de culto, músicas extremamente emocionantes, luzes, pessoas cantando juntas. Se você vai num show, sei lá, não sei, cara, de um cantor romântico, provavelmente você vai ver muitas pessoas chorando, principalmente quando ele estiver cantando uma música romântica. Então isso não é só dentro da igreja, tá? Existem fenômenos psicológicos e neurobiológicos que fazem com que a gente sinta, eleve as nossas emoções com determinados gatilhos, tá? Só que quando você tá aí na igreja, você acha que tudo que tá ali dentro é Deus falando com você, é Deus... Enfim, tudo é Deus ali dentro, né? E aí chegou o tempo em que eu me batizei, tá? Ao mesmo tempo, eu comecei a ler livros. Eu já tinha lido um livro do Pablo Marçal, depois eu li o Meditações de Marco Aurélio, e ali também, ele não necessariamente falava de Deus, mas ele falava dos deuses em geral, tá? Mas que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que aguentar, que a gente tem que tratar as pessoas de uma forma... Tratar as pessoas bem, né? E quando as pessoas nos tratarem mal, a gente, sei lá, deixa pra lá, que é o estoicismo clássico, né? E depois eu comecei a ler esse livro aqui, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que explica alguns fenômenos neurobiológicos, e comecei a entender um pouquinho mais sobre comportamento. Ao mesmo tempo, eu entrei no Reservatório de Dopamina, que é uma comunidade que explica o comportamento humano, que fala pra gente ser melhor, baseado na neurobiologia, como a gente dormir melhor, como a gente ser uma pessoa melhor. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu achava que era um ser maior, fazendo com que eu sentisse, na realidade eram coisas puramente existenciais. Se eu, sei lá, não sei, se eu não dormisse bem, mas continuasse trabalhando muito, como estava acontecendo em 2 trabalhos, depois eu saí, eu iria sentir muitas emoções. Por quê? Porque eu tava dormindo mal, e aí tava mais estressado, sistema de alerta baixo, facilmente corrompido por estresse, e eu comecei a entender um pouco de como que funcionava o comportamento humano, né? E o tempo foi passando, né? Rolou. No momento que eu tava me batizando, essas coisas já tava me balançando, porque em paralelo em que eu tava dentro da igreja, eu também tava estudando. Eu comecei a estudar. Mas mesmo assim eu continuei frequentando, né? Porque no começo a gente acha que coisa da nossa cabeça. Continuei no meu celibato. Foi realmente algo que hoje eu trato as minhas questões da minha sexualidade em psicoterapia, porque é meio louco, né, cara? Porque quando, nesse meio tempo que eu fiquei 1 ano sem qualquer estímulo sexual, vinha as vontades e eu ficava super mal. Eu chorava, porque eu achava que era o diabo tentando me corromper, me tirar da presença de Deus, e eu tinha que orar, sendo que na realidade era só a minha sexualidade se manifestando. Eu não tive pessoas que, sei lá, cara, igual esses casos das pessoas que ficam traumatizadas dentro da igreja, porque existem muitas pessoas, né, que passam por esse tipo de coisa, mas no meu caso não. No meu caso,
Eu lembro que dentro do grupo, né, quando eu estava estudando, e aí eu falava sobre alguns fenômenos psicológicos também, dentro ali, né, e eu via que algumas pessoas meio que ficavam assim, e aí chegou uma pessoa, essa pessoa faz faculdade de ciências sociais e é teólogo, ele falou assim, cara, cuidado com o conhecimento que você está adquirindo, porque isso pode te afastar de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara... E aí, bom, eu pensando que falava com Deus, né? Deus, mas como que eu me tornar uma pessoa, sei lá, melhor, mais capacitada do ponto de vista intelectual, cognitivamente mais ativa? Como que eu melhorando as minhas capacidades, eu vou me afastar do Senhor? Era isso que ficava martelando na minha cabeça. E a cada página que eu lia de um livro, a cada conhecimento que eu via, a palavra de Nietzsche iria cada vez mais se manifestando dentro de mim. Quando ele fala que Deus está morto, não é? Eu adoro ver crente não entendendo nada sobre o que ele falou, mas falando um monte de abobrinha. Quando ele fala que Deus está morto, não é Deus está morto, até porque se Deus existe, não tem como ele morrer porque é infinito. Mas se Deus não existe, não tem como ele morrer porque ele não existe. Então, isso meio que se perde. Então, quando ele diz que Deus está morto, não é essa figura do Deus Altíssimo que morreu, não. É que, de acordo com o avanço do conhecimento, tecnologia, ciência, filosofia, Deus ele cada vez mais vai se tornando, digamos que, insignificante. Porque a gente vai tendo mais explicações para fenômenos puramente naturais. E era isso que estava acontecendo na minha vida. Eu me propus a navegar no mar do conhecimento e estava disposto a bater de frente com qualquer tipo de crença que eu tinha. E eu fui conhecendo, e existem coisas que não tem como ser desvistas, e era o que estava acontecendo. E aí foi aí que eu vi um vídeo do Thiago Santinelli fazendo uma entrevista com o Daniel Gontijo, tá? O Thiago Santinelli é um comediante brasileiro, e o Daniel Gontijo é um psicólogo e neurocientista que trabalha mais nessa área de ateísmo. Então ele faz muito vídeo sobre isso, bem embasado, com evidências, né? E aí, cara, me deu uma puta de uma crise existencial. Eu lembro que eu liguei pro meu pai chorando, não falando exatamente sobre isso, mas depois eu comuniquei à minha família que eu não acreditava mais em Deus, porque eu via que existem, né, mais evidências que fazem sentido dentro da minha cabeça, e não porque eu quero acreditar nisso, mas porque fazem mais sentido. E o nosso cérebro, ele odeia coisas... O nosso cérebro odeia quando a história não se fecha. E dentro das escrituras, eu li 90% da Bíblia, tá, pessoal? Muitas das coisas que estão dentro da Bíblia, para mim, não fazem sentido. E aí, eu sei que vão ter pessoas que vão ver esse vídeo e vão ficar muito chateadas, tá? Tá tudo bem. Agora, se você, sei lá, deixar de acreditar em Deus por conta disso, ou porque a sua fé diminuiu por conta disso, a culpa não é minha, tá? A sua fé já tá meio balançada e tá tudo bem. E aí essas coisas, elas foram se aflorando cada vez mais dentro de mim. E aí eu comecei a ver mais conteúdos sobre ateísmo, né? Eu comecei a ver o canal do Pirula. E aí eu via mais vídeos do Daniel Gontijo, mais... E aí eu fui procurar explicações para o mundo, as galáxias, como que surgiu tudo isso, como que foi o nosso desenvolvimento enquanto mamíferos humanos, como que foi o processo de seleção natural de acordo com a explicação do Charles Darwin. E tudo começou a fazer muito sentido para mim, diferentemente do que eu via dentro da religião. E aí, claro, foi um processo, né? Tem todo um contexto, porque a gente não se desfaz da noite pro dia, né? Porque eu achava que quando eu saísse pra rua eu estaria protegido por qualquer lugar que eu passasse, ou que o mal que uma pessoa fez pra mim, de alguma forma iria voltar pra ela, porque ninguém pode mexer com um cara que é protegido. E aí eu fui percebendo que, cara, o mundo ele é assim, o mundo ele de fato ele é hostil mesmo.
a pessoa ela pode fazer um mal para você e sair impune. E eu preferi levar a vida dessa forma. Eu preferi levar a vida muito mais tentando ver com as lentes mais realistas possíveis. E acho que foi assim que eu virei ateu. Depois eu comuniquei, né, a minha família. Alguns não aceitam até hoje. E tá tudo bem, porque, como eu falei no começo do vídeo, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu não acredito em algo que você acredita, e você não é melhor do que eu porque você acredita em algo que eu não acredito, tá? São coisas diferentes. O que vai fazer com que a gente se torne moralmente melhor é a gente tentar fazer o bem para outras pessoas, tentar, sei lá, tratar as pessoas bem, tentar viver de uma forma minimamente ética, por mais que seja difícil. Ninguém é ético o tempo todo, a gente erra, nós somos seres humanos, e é isso que faz com que nós sejamos tão singulares. E eu vi que a vida ela começou a fazer muito mais sentido para mim dessa forma, e eu comecei a ser muito mais feliz assim. Hoje eu não acredito em Deus, ao mesmo tempo eu não, sinceramente, tô cagando se você acredita ou não. Quero que você seja feliz. Se você está sendo feliz, não sendo um babaca com ninguém, porque se em algum momento as escrituras levarem você a ser uma pessoa preconceituosa, a ser uma pessoa que defende coisas deploráveis e ser uma pessoa que apenas é considerada bom dentro do seu grupo, ou seja, você só é bom dentro da igreja, ou seja, você só é bom para os seus amigos ateus, colocando um ponto de vista ateu, você não é bom. Você só está sendo bom no que diz respeito a eu versus nós, ou seja, dentro do seu grupo. Só que o mundo ele é muito maior do que a sua igreja de, sei lá, 1000 membros, ou o seu grupo de ateu com 10 membros. O mundo ele é muito grande, então a gente precisa ser bom com outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Esse foi aí o meu relato. É um relato bem rápido, nem sei quantos minutos foi. Não quero fazer ninguém, sei lá, desacreditar em Deus. Não, você viu que eu não fiquei falando muito sobre escrituras, sobre o que faz ou não sentido pra mim, tá? O fato é, eu não ligo porque eu quero acreditar. Hoje eu pauto a minha vida com base em evidências. O que tiver evidência palpável na minha frente, embasada, são coisas que eu vou levar e pautar a minha vida baseado nessas coisas. Tudo bem? Se inscreva no canal, deixe um comentário aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Até a próxima.